Boa noite, boa noite, bem-vindos, bem-vindos a essa live do Grupo Jovem da Brahma Kumaris. Nós vamos começar com uma meditação para depois dar início à atividade. Então, procure ficar numa posição bem confortável, com a coluna ereta, e deixando que a sua respiração fique cada vez mais suave, inspirando lentamente e expirando. E a cada movimento respiratório, você traz a atenção mais para o momento presente, sentindo o pulsar do seu coração, sentindo a temperatura do ambiente, sinta o seu corpo ficar cada vez mais leve. E deixe que os pensamentos fluam na mente, sem querer controlar, reprimir. Apenas deixe que esse fluxo de energia passe. Nesse momento, você se torna o observador da mente. Você, num ponto de estabilidade, no seu eixo de paz, observando esse fluxo mental. Perceba como cada vez você se torna mais e mais leve. E como a energia espiritual se faz presente. Assim como a luz, que é leve, que é luminosa, que tem energia. Assim sou eu.
Percebo como a minha mente, os meus pensamentos tendem a se acalmar. Toda essa energia pura e concentrada no alto da minha cabeça, como um ponto luminoso, irradia, alcança todo o meu corpo. Essa energia de paz. Visualizo o meu próprio corpo todo iluminado, emanando essa paz. Eu me sintonizo com as energias mais puras do universo. Eu me sinto integrado nessa onda, nessa vibração de amor, de pureza, de paz. E experimento esse poder interior que vem do meu estado de presença, de concentração. Me promovendo mais clareza na mente, mais equilíbrio nas minhas decisões, mais amorosidade nos relacionamentos. E é nesse estado de abertura, de paz, eu me coloco aberto a ouvir, a compartilhar nesse encontro de hoje.
Então, saudações de paz a todos, sejam bem-vindos. E agora eu passo o momento, a palavra para o Augusto, que vai iniciar o encontro. Boa noite a todos. Te agradeço muito a Mari pela essa meditação que possibilitou a gente já entrar um pouco no clima da quietude, da paz, da tranquilidade que a gente busca para poder superar a ansiedade. Então, a partir dessa live, a gente vai começar a abordar sempre o tema de saúde mental aqui nesses encontros promovidos pela BK Jovem. E a gente decidiu isso a partir de conversas e pesquisas com jovens e verificamos que saúde mental é um tema realmente relevante, significativo, desafiador para jovens de todas as idades, não só jovens fisicamente. Então, a gente vai tentar também, a partir dessa live, não só desenvolver esses temas, como também procurar fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui nos nossos encontros. A gente vai procurar fazer encontros mais dinâmicos, mais interativos. Então, a gente convida vocês a abrirem os seus microfones e comentarem, perguntarem, acrescentarem, compartilharem suas experiências a qualquer momento que vocês queiram, tá? Vocês podem fazer isso pelo chat também, mas vocês podem abrir os seus microfones. Aliás, a gente gostaria muito que essa live tivesse muitas vozes diferentes, né? Não só a minha voz, a da Mariana e a da Ana Paula, que está ajudando a gente aqui também, né? Mas a gente gostaria que essa live tivesse diferentes vozes, tá? E aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem abrir sua câmera ou não, né? Se puder abrir, ótimo, né? Se não, pelo menos abrir os seus microfones, e se não, pelo menos compartilhar aquilo que vocês quiserem contribuir aqui pelo chat, né? Inclusive, existem momentos em que a gente vai fazer uma construção coletiva, né, em que a gente vai aproveitar a criatividade de todos vocês para fazer uma construção, todos nós juntos, né, para aprofundar esse tema de ansiedade, né? E aí já deixo bem claro para vocês desde o início que essa live não vai ser publicada no nosso canal de YouTube, tá? Então, já falo isso de uma forma bem clara, bem aberta, para que vocês se sintam bem tranquilos, né? Então, não se preocupem, a gente está até gravando a live, né? Mas se a gente for publicar alguma coisa, vai ser alguma coisa da minha fala, né? Não vai ser nada da interação de vocês, não. A não ser que vocês queiram, né? A não ser que vocês peçam, mas, em princípio, a gravação não tem intenção de publicar no nosso canal de YouTube, como vocês já devem ter visto, né? Outras lives nossas publicadas no canal de YouTube da Brahmacumari Jovem, né? Então, esperamos que tenhamos uma participação aqui de todos, não somente assistindo, mas queremos fazer a live mais interativa possível, né? Até porque essa não é uma palestra, né? Na realidade, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência de aprendizado em relação
a ansiedade, mas também ouvir vocês, porque esse é um desafio para todos nós, então, certamente, todos têm alguma experiência nesse sentido, tá? E eu aqui, particularmente, me coloco na posição não de uma pessoa que já superou a ansiedade, né? Que já transformou a ansiedade em presença 24 horas do meu dia, né? Muito longe disso, né? Essa nossa esse nosso hábito, né, moderno de ter muitas coisas para fazer é um tremendo desafio para mim. Eu tenho uma grande dificuldade de lidar com as muitas tarefas e muitas atividades, né? Então, mas alguma coisa eu já consegui evoluir nessa direção e por isso que eu estou aqui para compartilhar, mas queremos que todos também compartilhem a sua experiência também, né? Então, não estou preocupado em trazer aqui definições teóricas do que seja ansiedade, né? Do que seja presença. Não, a ideia é realmente compartilhar experiências, né? Eu e vocês todos também, né? Então, esperamos que todos possam aproveitar bastante dessa live e contribuir também, ajudar também a gente a criar uma construção em conjunto aqui sobre como transformar a ansiedade em presença, né? Então, primeira coisa que eu quero saber de vocês vocês estão ansiosos para essa live? Vocês estão ansiosos para essa live? Eu estou vendo nos vídeos assim, as cabecinhas balançando. Não sei se vai chegar o áudio aí direito. Tá chegando bem. Estamos te ouvindo, Tilt. Um chante. Um chante. É isso. Rapaz, a gente convive com isso, né? E em alguns momentos que vem com mais intensidade, né? E eu acho que muito consequência desse ritmo, eu acho que é alucinante que a gente vive, né? É um dia a dia, uma rotina que é muito acelerada, com muita informação e talvez muita coisa online também, né? Que eu acho que isso daí talvez seja um grande vilão no meio disso tudo. Uma coisa que eu já vejo, desde a época que a gente se conheceu, né, que eu comecei a participar lá na época da BR, eu já não sei mais nem quantos anos tem que eu comecei a participar, mas foi de vários momentos que a gente viveu, de várias coisas acontecendo, né? E a minha busca pelo equilíbrio, que eu acho que isso daí, talvez a gente conhecendo alguns recursos até ajuda, não quer dizer que evite que esteja completamente blindado, mas eu acho que ajuda muito, né? Uhum. E fica nessa busca. Então, eu tento e vou tentar incentivar cada vez mais as minhas filhas a terem uma busca por esse tipo de coisa do equilíbrio, né? No meio dessa vida aí meio agitada que a gente vive. Uhum. Legal, Tilt. Obrigado. Bom te ver, amigo. Prazer todo meu. Então, os demais, vocês estão ansiosos para essa live? Hã? Esse silêncio quer dizer sim, não, talvez, né? Olha, eu estou curiosa, mas confesso que não estou ansiosa. Ah, isso é bom. A Olivia escreveu aqui que sim. A Cecília falou que está tentando focar na live. Isso é bom, isso é bom. Sinal de que está buscando presença. De olho em muitas outras coisas. Bacana. Na realidade, mais do que ansiosos pela live, o legal é que nós estejamos entusiasmados pela live, né?
não ansiosos. E a gente vai trabalhar um pouco dessa diferença, né? A diferença entre ansiedade, entusiasmo e também a questão da presença, né? Que a gente coloca aqui como uma chave para superar a ansiedade. E a Aninha vai projetar agora aí uma imagem, né? Que vai ajudar bastante a gente aqui numa reflexão, né? A Olivia está colocando aqui no chat que a palavra seria esperançosa, né? Legal, muito bom também. Também é uma ótima palavra, né? Todo mundo conhece o Doutor Estranho, o super-herói da Marvel? A vida frequentemente nos demanda que nós sejamos assim como ele, com muitos braços, né? Um super-herói com muitos braços, né? Para que a gente possa fazer muitas coisas, né? Fazer muito. A gente vive num mundo que valoriza muito o fazer, né? Quem é capaz de fazer muito, quem é capaz de produzir muito, mas junto com esse fazer, né? A Olivia está comentando aqui, já falaram muito desse filme, mas não assistiu, né? O Doutor Estranho ele tem filmes dele e tem filmes junto de outros heróis da Marvel, né? Junto dos Vingadores. E essa valorização na nossa vida de fazer muito, né? Produzir em grande quantidade, é algo sobre o qual a gente precisa refletir um pouco melhor, né? Porque antigamente se falava, né? Antigamente, né? Eu lembro assim na minha adolescência, na minha juventude, se falava muito que o ter tinha superado o ser, né? Mas nos nossos tempos atuais existem outros verbos que parecem que superaram também, né? E o fazer definitivamente é um desses verbos, né? Hoje em dia se valoriza muito quem faz em grande quantidade, quem produz em uma grande quantidade, né? E tem um outro verbo que hoje em dia é muito valorizado também, que as redes sociais principalmente valorizam muito, que não é nem o ser, nem o ter, nem o fazer, né? O que mais se valoriza nas redes sociais? Oi, tio, desliga o teu microfone aí. Talvez mostrar, ou exibir, Mostrar, aparecer, né? Ser. isso, mostrar, exibir, parecer, aparecer, né? A Olivia está colocando aqui resultado, né? Muitas coisas que são valorizadas mais do que o ser, né? E então a gente tenta ser aquilo que se espera de nós, aquilo que as pessoas esperam que nós nos tornemos, né? Como um super-herói de muitos braços, ou seja, capaz de fazer muitas coisas, né? A Edneia está colocando aqui influenciar, né? Influenciar também é um verbo valorizado nas redes sociais, né? Enfim, muitos verbos que substituíram aquilo que tem verdadeiramente valor, que é o ser, né? Mas, no fim das contas, por mais que a gente tente ter, fazer, parecer, aparecer, influenciar, tudo isso, né? No fim das contas, o que a gente acaba muitas vezes sentindo com mais frequência é o que está na imagem seguinte, né? Nós tentamos fazer um monte de coisas, nós tentamos ser multitarefas, mas no fim das contas a gente acaba se sentindo muito mais como essa menina, representada na imagem em que ela tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né?
mas acaba se sentindo com esse rostinho que a gente vê de isolação, né? De, puxa, eu não consigo dar conta disso tudo, por mais que as pessoas, os trabalhos e todas as circunstâncias das nossas vidas tentem nos puxar para valorizar o fazer, o produzir, né? E tudo isso que a gente tanto vê que é valorizado na nossa jornada, né? E aí, quando a gente está nesse processo de tentar se encontrar, de tentar valorizar o ser, né, e deixar todos esses outros verbos para trás, né, quando a gente se sente mal por não conseguir atender todas essas demandas de fazer, fazer e fazer, qual é o nosso instinto natural, para onde a gente naturalmente se volta na busca por nos reequilibrar? O que comumente a gente faz para tentar se reequilibrar quando a gente não consegue lidar bem com todas essas demandas e todas essas tarefas? O que naturalmente a gente faz? Qual é o nosso primeiro impulso, nosso primeiro instinto? Sei lá, talvez seja fugir disso tudo. Fugir? Mas a gente sabe que fugir não adianta, né? Qual é uma coisa que a gente sabe que adianta e que a gente procura fazer? Ficar em silêncio. Aham. Ficar em silêncio. Respirar, talvez, né? Controlar a respiração. Exatamente, respirar. Respirar. E aí a próxima imagem mostra um slogan que talvez vocês já tenham visto em algum lugar, né? Inspire, respire, suspire e não pire. E aí a imagem, né, todo mundo deve conhecer, a Lisa Simpson, né, que é uma personagem que tenta, né, manter sempre essa conexão, esses bons relacionamentos, né, mas ela lida com uma série de desafios na sua jornada, né, começando da própria família, né. A própria família dos Simpsons é uma família bem difícil, né, de lidar, né? Então, a Janete está escrevendo aqui, respirar e analisar prioridades, né? Sim, analisar prioridades é um passo sobre o qual a gente também vai conversar, né? Mas é muito legal essa percepção, né, da importância da respiração nesses momentos em que a gente vive desafios, em que a gente vive dificuldades, porque dificilmente a gente consegue perceber que quando a gente está muito ativo, quando a gente está estressado, quando a gente tem muitas tarefas ao mesmo tempo e não consegue lidar bem com isso, né, é muito difícil que a gente consiga parar para perceber que a nossa respiração se tornou mais superficial, né? Enquanto que a respiração mais profunda, mais consciente, é que é verdadeiramente natural para nós, é a forma correta de respirar, de forma que a gente possa renovar a nossa energia, porque essa troca que a gente faz inspirando, né, colocando o ar, trazendo o ar desde lá o abdômen, né, passando pelos pulmões até o nariz, né, e quando a gente expira, né, quando a gente solta o ar, a gente está trocando essa energia
com o ambiente. E é por isso que muitas formas de meditação e muitos trabalhos que procuram focar na atenção plena, eles focam muito na questão da respiração, porque a respiração nos relembra do sopro original da vida, né? A vida começa com uma respiração e termina com um último suspiro. Então, a gente pode fazer agora um exercício de respiração, né? A Aninha pode tirar aí a imagem, e a gente vai procurar, nesse momento, simplesmente tomar consciência da nossa respiração, né? Porque esse é um primeiro passo super importante para que a gente possa se tornar presente. Quando a gente está respirando, quando a gente está atento à nossa respiração e está procurando fazer essa respiração realmente profunda desde lá o abdômen, né? Não aquela respiração ofegante que vem aqui desde o tórax, né? Que é mais comum, inclusive, no nosso dia a dia, mas aquela respiração profunda que a gente traz lá desde o abdômen, retém, expira, né? e retém novamente, né? Esse é um outro aspecto que a gente dificilmente percebe, né? A gente inspira, expira, mas também retém, né? A retenção, tanto do que você inala quanto do que você exala, isso faz parte do processo da respiração. E isso fortalece a sua capacidade pulmonar. Então, a gente vai fazer um exercício bem simples agora, simplesmente prestar atenção na nossa respiração, no nosso ato de respirar, né? Então, eu vou sugerir que vocês agora procurem trazer a sua atenção lá ao abdômen e assim inspirar de forma bem profunda. Observar, então, como o ar se movimenta, subindo, passando pelos pulmões, até chegar ao nariz. Você retém esse ar e então solta. Uma vez mais, traz a atenção lá do abdômen, observando como o ar sobe à medida que você inala. Então, solta. Agora eu vou agregar algo mais a esse exercício. Você mantém a sua atenção no seu abdômen. E quando você inala, você sente que você está inspirando paz. Retém essa paz, então exala, sentindo que você está doando essa paz. Agora, quando eu inspirar, eu vou me lembrar da minha tranquilidade. E expirar, compartilhando essa tranquilidade com o ambiente à minha volta.
Agora eu vou inspirar a energia da calma e vou expirar essa calma para o ambiente. Uma última inspiração profunda, qual você mentaliza a positividade que você quiser. Retém essa positividade e compartilha enquanto expirando. Dá para perceber a diferença que faz quando você respira de forma consciente e profunda, como é totalmente diferente de quando você está respirando de forma automática. E você Sente sente os... mais controle, né? Uhum, Essa sensação de controle é interessante que parece que cada vez que você vai repetindo, a respiração vai ficando mais profunda e você sente mais controle. sim, Muito interessante. sim, com certeza, com certeza. Então, é um método tão simples e tão eficiente que a gente pode adotar como um primeiro passo para superar a ansiedade, né? Isso, inclusive, é um ditado popular, né? Quando você está estressado, quando você está... Isso é um ditado da época em que nem existia essa expressão estresse, né? Respira, né? Para, respira e, e todas as formas de meditação e de atenção plena, né, que procuram focar no momento presente, elas sempre usam a respiração porque é a forma mais eficiente que tem de a gente se conectar com o nosso momento presente. Ok? Algum comentário mais? Ou podemos avançar? Todos bem relaxados, bem tranquilos agora, com uma respiração profunda e consciente? Para mim funciona Interessante. bastante, Augusto. Para mim é um remédio. Sim, com Isso aí. certeza. E é um remédio barato e simples, né? Como primeiro passo, lógico, né? Sim. Isso daí a gente ter em mente. E um exercício que eu acho que é útil para a gente fazer, talvez assim, eu acho que em momentos para desacelerar, né? Então, estiver perto da hora de dormir, ou fazer um exercício desse daí para você se equilibrar, desestressar, desacelerar, que eu acho que é importantíssimo isso. Uhum. Falando da quantidade de coisas que a gente tem para fazer, tem uma coisa que tem a ver com as mídias sociais, né? De você dar uma olhada e ver que alguém está fazendo alguma coisa. E às vezes fica com vontade de fazer Uhum. também, quer dizer, lá vai mais um bracinho, né? Querendo aparecer, só que eu acho que tem muita coisa do foco, né? Que é definir as prioridades que a Janete tinha mencionado, né? Uhum. Mas a gente acaba ficando muito acelerado e às vezes não percebe isso. Mas esse exercício foi muito bom. Legal. Bem simples, né? É a interação mais básica que a gente tem com o mundo, né? Respirar. Por mais que seja a interação mais básica, a gente se esqueceu, né, de como respirar adequadamente, corretamente.
Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uma construção criativa em conjunto, né? E a gente conta com a participação de vocês para isso, né? E agora, então, a gente vai pedir que vocês usem o chat, né, para colocarem versos para a gente poder criar um poema em conjunto, tá? Vocês vão escrever versos, tá? Para ser algo poético, tá? Então tentem, claro, né, serem verdadeiros, serem genuínos, mas tentem colocar a sua veia poética aqui para a gente poder construir em conjunto um poema, tá? E aí, então, mãos prontas aí para digitar no chat, né, para a gente começar o nosso poema. A Mari e eu vamos juntar tudo que vocês escreverem e a gente vai usar isso para criar um poema aqui desse grupo. A primeira coisa, né, para vocês escreverem, né, é uma resposta a essa primeira pergunta: como eu me sinto na minha ansiedade? Né? Se vocês quiserem também só colocar uma palavra, podem colocar uma palavra também, que a gente compõe o poema usando as palavras ou os versos que vocês escreverem. Vamos lá, coloquem no chat como eu me sinto na minha ansiedade. O Adriano já colocou a palavra, obrigado. Quem mais? Fios também colocou. Vivi, Edneia, legal. Matildes, Armando, bacana. E muito bom, muito bom. Mari está pegando isso tudo aí, né? Beleza. Segunda pergunta, então. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para a sua ansiedade? A Cecília também colocou para a primeira pergunta. Então, vamos lá. Qual é a solução para isso? Legal.
Muito bom. Terceira pergunta, então. Qual é o meu próximo passo? Legal, Cecília já colocou. Bacana. Eu que estou ficando ansiosa aqui para conseguir copiar tudo. Respira, Mari. Legal. Quarta pergunta, quarta e última pergunta. Como vou me sentir depois disso? Como vou me sentir depois desse próximo passo? A primeira dessa quarta estrofe é do Armando. Mari, fica tranquila. Você pode ir pegando enquanto eu vou juntando tudo. E aí depois você me ajuda também na construção. Ok? Legal. Então, a Aninha vai dar continuidade aí ao bate-papo com vocês, enquanto Mari e eu vamos preparando o poema aí com os seus versos. Oi, gente. Augusto que Peraí, falou. ô Mário, o Tildes deu uma ideia aqui para te facilitar. Ó. Clica no botão direito e selecionar tudo, depois copiar e colar onde quiser. Show de bola, hein? Legal, obrigado, Tildes. Tildes é de TI, então ele conhece esses macetinhos. Show de bola. Pronto, não precisa ficar ansiosa, hein? Tudo tem uma solução. Ótimo. Deu para pegar quase tudo. Tem alguns que eu preciso olhar aqui. Então, Augusto, você vai estar com o Mari formando esse poema, é isso? Ai, estou com a câmera tão baixa. Isso. Ficou melhor. Bom, então, gente, tudo bem? Prazer, sou Ana, para quem não me conhece. Fiquei aí com esse papel agora de conversar com vocês, né? Porque nem sempre a gente se expressar de forma artística é uma coisa fácil, né? E eu queria saber como é que se vocês achavam que era isso que ia acontecer aqui hoje, né? Porque a arte, eu acho que é tão incrível assim. E Augusto trouxe isso tão belamente aqui para o nosso encontro. Mas como é que vocês se sentem expressando uma coisa que é tão séria, vamos dizer assim, né? Ansiedade, enfim, de forma artística. Foi legal para vocês escreverem sobre isso? Enfim, vocês podem contar aí para mim, se quiserem abrir microfone, abrir câmera.
Fique à vontade que a gente tem esse momentinho aí de papo. Eu falo muito mesmo, né? Mas o negócio eu não tava, eu estava imaginando que eu ia entrar aqui como ouvinte, né? Acompanhar alguma coisa que fosse mais, talvez alguma palestra onde não tivesse uma participação, mas eu acho que isso é uma dinâmica que é uma coisa que é boa, diferente, né? Aí pegou de surpresa é, com essas questões, né, para a gente escrever alguma coisa, e achei bem interessante que assim você cria assim, uma dinâmica que é diferente, e torna participativo também, né? Muito interessante. E já escreveu algum poema na sua vida? Não, poema eu acho que não. Eu escrevi um Pronto. conto, alguns contos. Então, hoje vai ser essa cocriação aí. Vai ser Aham. ótimo. Obrigada, obrigada, Fernando. Quem mais? Quero ver outros rostinhos aqui, né, Augusto e Mari? A gente quer ver a participação de vocês. Senão eu vou sortear aqui, ó. Eu vou falar o nome e a pessoa vai ter que ligar a câmera. Peraí, que nem na escola. Então vamos lá, vou chamar minha xará aqui, ó. Ana Cristina. Ana, me apareça aí. Deixa eu ver se você quer falar comigo. Ana não quer falar com a gente. Não, não é que não queira, né? No momento não. Ai, abriu. Oi, Ana. Ei, Tudo tudo bem? bem? Tudo jóia. Tudo. Então, me conte, já imaginou trabalhar de forma artística com ansiedade? Como foi para você? Se você conseguiu escrever alguma coisa, como foi seu sentimento? Eu escrevi um pouco, mas pouca coisa. Uhum. O pessoal escreve rápido, eu sou mais devagar, além de Uhum. pensar para depois escrever, né? Mas esse ato de Mas escrever já é maravilhoso, né? Já é bem terapêutico, né? é, agora esse exercício da respiração profunda, né? Eu já tinha visto em alguns lugares, mas não com esse inspirando paz e distribuindo paz, né? Eu já tinha visto inspirar a luz divina e expirar o estresse, expirar as coisas ruins, né? Mas isso é tão importante quando a gente está ansiosa, se a gente consegue se perceber e parar para respirar profundamente, para relaxar, né? Sim, Melhorar a ansiedade para até a gente tomar decisões melhores, né? sim, com certeza. Que bom. Obrigada, Ana, por você ter Não, aparecido aqui. Tá rolando música aí? Sim. Vamos lá. Transformando a ansiedade em presença. Me sinto aprisionada, impotente. O coração acelera como se fossem 1000 mundos dentro de mim. Estou perdida e rodando em círculos, correndo feito um pássaro fazendo seu ninho. Respiro fundo para voar nas asas da paz. Desacelero, paro, medito, volto para dentro. Vivo cada dia com paz e desapego. Mentalizo que tudo tem o seu tempo e que não tenho o controle de tudo. Foco em apenas uma ou duas coisas. Respiro de forma coordenada e conecto com a natureza. Foco no que realmente vai me trazer paz. E agora, com tranquilidade, equilíbrio, serenidade e leveza, fico sempre no presente. Me liberto e realizo os meus sonhos.
Ficou bonito. Gente, ficou lindo. Palmas para todos nós, ó. Palmas para todos nós, hein? Ah, maravilha. Maravilha, grandes artistas. Maravilha. Muito bom. Próxima etapa na nossa jornada, a gente vai fazer vai fazer uma reflexão aqui e, opa, está todo mundo escrevendo no chat agora aqui, ó. Eles querem ter a letra com eles. Ah, o poema Bem, pode colocar no chat aí, Mari. vou colocar. Quem compôs o verso? Todos? Todos vocês compuseram o verso? Todos vocês? Legal, o Mário vai colocar no chat e a Aninha vai projetar aí perguntas que vão ajudar a gente, uma vez que a gente acabou de fazer esse exercício de, de criatividade, né? Quem colocou na ordem fomos Mário e eu. Mário e eu juntamos tudo aqui. Na realidade, a ordem que vocês escreveram já praticamente foi a ordem do poema. A gente ajustou muito pouco aqui. E essas perguntas agora, então, uma vez que a gente já realizou a importância da respiração e agora também a importância da criatividade, né, que é tão necessária para que a gente possa preencher a nossa mente de positividade, né? Porque a mente vagueante é uma mente vazia. Já dizia o próprio ditado, né? Mente vazia, abrigo do diabo, né? Uma mente vazia, ela é facilmente influenciada por qualquer coisa, né? Qualquer coisa que provoque, influencie, a mente entra ali se ela estiver vazia, né? Então, a criatividade é muito importante para que a gente possa manter a nossa mente ocupada, ativa, né? Direcionada de uma forma positiva, para que a gente possa estar no presente, né? E E aí, quando a gente fala em estar no presente, né, significa então que a ansiedade não é o presente, certo? A ansiedade é uma tensão, um medo em relação ao futuro, né? E agora, então, essas perguntas que a gente vai fazer agora é para uma reflexão individual, né? Para que cada um reflita individualmente, né? Inicialmente sem compartilhar, tá? Mas uma reflexão individual de vocês, e é bem pessoal essa reflexão. Em quais momentos eu me sinto mais ansioso? Primeira reflexão para vocês fazerem. Se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever, tá? Mas vocês não precisam necessariamente compartilhar, porque isso é algo bem pessoal, né? Primeiro, em quais momentos eu me sinto mais ansioso? Pronto? Vamos passar? Quais medos surgem nesses momentos em que
eu me sinto ansioso? Próxima. Qual é a perda que eu vou ter se esses medos se concretizarem? Sinto ansioso em alguns momentos, isso me traz alguns medos e eu sinto que eu vou ter uma perda se esses medos se concretizarem. E a última pergunta: como eu posso me ajustar a essas possíveis perdas? Ok? Uma coisa que é bem interessante da gente ver nessas perguntas é a ansiedade me traz determinados medos, né? E esses medos me trazem a possibilidade de perder alguma coisa. Seja uma coisa física, seja uma perda emocional, uma perda sentimental, né? E mesmo que haja perdas, existe sempre a possibilidade de eu me ajustar a elas, certo? Por outro lado, se essas perdas não acontecerem, se essas perdas não se concretizarem, né? Mas, de qualquer modo, eu criei medos, né? E eu me senti mal com a minha ansiedade, né? Me senti de acordo com o que estava lá no primeiro verso do poema, né? Então, independentemente de acontecer a perda ou não que eu vislumbro que possa acontecer, né, uma coisa é fato. Logo na primeira pergunta, logo na ansiedade, já existe uma perda, né?
depois, esses medos aumentam a minha perda, né? De modo que a perda factual do que me trouxe ansiedade, ela foi muito aumentada por todo o tempo que eu já vivi ansioso e experimentando medo, né? E aí, mesmo que a perda aconteça, né, isso é o fim do mundo? Isso é o fim da linha, né? É o fim da minha vida? Eu vou morrer por causa disso? Por causa dessa perda? Ou é uma circunstância na qual eu posso, de alguma forma, me ajustar? Por outro lado, se a perda não aconteceu, mas eu fiquei imaginando que iria acontecer, e isso é algo muito comum, né? Quando, por exemplo, a gente fica preparando e ensaiando o que a gente vai falar para alguém, né? E a gente pensa de todas as formas, eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo, se a pessoa responder assim, eu vou replicar assado, né? E aí, quando chega na hora, acontece tudo exatamente conforme seu brilhante planejamento, certo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável é que não, né? Porque quando a gente fica girando em círculos, né? Como foi falado no poema que a gente criou, né? Um passarinho rodando para lá e para cá, fazendo seu ninho, né? Achei isso tão bonito, tão poético, né? Quando a gente fica nessa espiral, a nossa energia verdadeira deixa de fluir, né? E na realidade, a chave para transformar a ansiedade é essa consciência de que, independentemente do que está acontecendo à minha volta, eu tenho que fazer o meu melhor e então deixar fluir. Eu não posso fazer nada a mais do que seja o meu melhor. Eu tenho que fazer escolhas, né? Como a Janete já tinha falado, né? Eu tenho que priorizar, eu tenho que escolher o que fazer, o que não fazer. E a partir daí, a partir dessas escolhas, em que eu fiz o melhor possível, ok, deixar fluir. Deixar fluir. A vida vai fluir se a minha consciência também estiver fluindo, também estiver vibrando de uma forma positiva. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse exercício? Eu ia até falar, Algum insight? ia até falar antes, não sobre o exercício, mas sobre isso que você falou, que eu acho que eu tinha pensado em falar, eu esperei você terminar para não interromper, porque eu acho que foi uma coisa que eu vivi esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa que é riquíssimo isso que você falou, eu acho que merece um grande destaque, porque a gente passou por aquele processo lá da BR, né, que foi de privatização, e eu até comentei com o pessoal que quando aconteceu de eu ter sido desligado, eu não peguei o plano de desligamento voluntário, optativo, mas fui desligado, eu já tinha sofrido tanto antecipadamente, né, já tinha ficado tão ansioso por tanto tempo que quando aconteceu, eu já estava vacinado. Eu já não me incomodou tanto. E também aconteceu um episódio com um amigo que ele estava na dúvida se ia continuar no trabalho. E aí eu falei até para ele, eu disse que aí bate com isso que você estava falando, se acontecer uma coisa dessa, não acabou. Isso não é o fim, né, se não conseguir algum trabalho.
E foi uma coisa que aconteceu comigo também, porque fica pensando aquela história de e se eu perder o trabalho e não tiver dinheiro? Aí foi que eu tive na pior das hipóteses, eu pensei numa coisa: vou morar com minha mãe, vou morar com minha irmã. Isso não é o fim. E isso daí é uma coisa que eu acho que as pessoas demoram a encontrar, sabe? Eu acho que normalmente não tem esse pensamento na situação, qual seria a alternativa, justamente a questão de se adaptar a essas condições. E isso daí eu acho que foi muito rico, isso daí é muito rico, isso é muito importante das pessoas terem consciência disso daí. E o exercício eu achei que foi muito bom para a gente ter, já desde aquela experiência da respiração, da gente ter contato com isso daí, e fazer essa atividade criativa também. Foi uma coisa que foi diferente, achei que ficou muito bonito e gostei muito de ter participado. Uhum. Legal, bacana, Tite. Obrigado. Valeu. Quando a gente fala em perda, precisa estar muito claro para quem é essa perda, né? A perda nunca é para o eu verdadeiro, a perda é sempre para o ego. É sempre para o ego, sempre. Porque o ego é o apego a uma imagem de identificação. Então, eu me apego a... Eu falei que não iria compartilhar conceitos, né? Mas esse é um conceito que eu já estudei profundamente e que me ajudou muito na minha jornada, né? O ego é um apego a uma imagem com a qual eu me identifico, né? Então, eu me identifico com qualquer coisa que, que eu acredito que, se eu perder, isso vai gerar um efeito para mim, né? Por exemplo, eu me apego à imagem de que eu sou uma pessoa muito tranquila, por exemplo, né? E aí, qualquer coisa que ameace essa imagem que eu transmito me deixa ansioso. Ou então eu sou, pegando o exemplo aqui que o tio estava compartilhando, né? Eu me apeguei à imagem de que eu sou um profissional de uma determinada empresa, né? Então, qualquer ameaça, né, a essa imagem a qual eu me apego, né, com a qual eu me identifico, ela é uma ameaça para o meu ego e, assim, gera ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma reação a essa ameaça, assim como a raiva é uma outra forma também de reação a essa ameaça para o ego, né? Porque o eu verdadeiro, na consciência do eu verdadeiro, nunca há perda. Simplesmente há a consciência de que tudo que eu estou vivendo a cada momento da minha jornada, né, é verdadeiramente aquilo que eu preciso para o meu crescimento, para a minha transformação. A questão é que o nosso ego nos impede de ser honestos o suficiente, né, de reconhecer o que eu preciso transformar dentro de mim, que aquela situação serve como um espelho para eu enxergar. Então, a perda é sempre do ego. E quanto mais eu mantenho a companhia da minha paz comigo, quanto mais eu fortaleço essa amizade, esse companheirismo, né, dessa grande companheira que é a minha paz, mais facilmente eu consigo enxergar as situações de uma forma clara, de uma forma positiva. Mas eu consigo enxergar as situações como Deus enxerga as situações, que é o entendimento
de que tudo aquilo faz parte de uma grande peça, de uma grande história, né, de uma grande peça de teatro, de um grande filme no qual eu estou atuando. E o melhor papel possível que eu tenho para desempenhar é o papel de ser um doador de positividade, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Mas eu estou aqui para doar, para compartilhar. E se é que o ser espiritual, se é que a alma verdadeiramente tem alguma necessidade, essa necessidade é doar e compartilhar. Mas quando a gente está apegado e preso às nossas expectativas, né, de manter o nosso ego, manter a nossa autoimagem, né, autoimagem passageira, autoimagem limitada, que não é a nossa verdade eterna e imperecível, né? Mas quando eu consigo me desvencilhar dessa visão limitada dessa minha autoimagem, né, eu entendo que não existe verdadeiramente perda para o eu espiritual, para o eu verdadeiro, né? A perda é sempre para o ego. E se não há ego, portanto, não há medos, não há expectativas, né? E a gente consegue se manter muito mais facilmente no presente. Ok? Muito denso, viu? Mais uma vez, né? Esses trechos aí, eu acho que a gente tem que é coisa para a gente escutar e ouvir. E disso, essa parte, assim, às vezes a gente não entende o que é que está acontecendo, mas a gente provavelmente precisa mudar alguma coisa, né? E adaptar, especialmente adaptar. A gente é aquilo que a gente não tem controle de muitas coisas, né? Então, as coisas acontecem, pode acontecer até alguma coisa que não seja, que a gente não considere positiva na vida, mas que vai se mostrar que tem um propósito e que vai levar a gente a crescer. A alternativa é crescer. A gente está aqui para crescer, para se desenvolver, especialmente em paz, né? Uma coisa que eu estava pensando era associando, você estava associando aí na jornada, né, que a gente vive, eu estava pensando era no videogame. A gente está no videogame que de repente aconteceu alguma coisa que você não sabia que tinha na programação, e o que é que você tem que fazer? É você buscar os caminhos para conseguir passar para a próxima fase, né? E aí lembrei também da imagem de uma criança que cai e levanta e segue, cai, levanta e segue, quando está aprendendo a bicicleta. Então, são várias fases na vida que a gente tenta conquistar alguma coisa e tem esse revés, e a gente muitas vezes faz isso de seguir adiante. Em alguns momentos, parece que quando a gente vai ficando mais velho, a gente esquece disso, né? E vai ficando mais velho, não é nem cabelo branco, não, né? Vai crescendo um pouco, às vezes fica desapontado, talvez, com alguma coisa ruim que aconteça, e a gente esquece dessa fase de aprendizado e acha que passou. E, na verdade, não. Acho que a vida é um aprendizado, né? E um crescimento, e adaptação, e paz. Obrigado. Legal, legal, obrigado, Chute. Muito bom. Muito bom. E junto à companhia da nossa paz também, a companhia daquele que é a fonte verdadeira de paz, né? Daquele que é o doador de vida, né? Não da vida do nosso corpo, mas a vida da consciência. Então, se a gente está em paz, a gente se sintoniza com Deus, né? E na companhia de Deus tudo é maravilhoso, né? Porque Ele nos coloca nessa perspectiva mais elevada, né? De enxergar tudo o que está acontecendo, né?
É como se a gente estivesse no alto de uma montanha, né? E aí lá embaixo, tudo que passa, quando você está lá no alto, tudo está passando devagarzinho, né? E você está enxergando de uma forma muito clara. Legal, obrigado pelo feedback. Aqui no chat, a Aninha vai fazer alguns anúncios e a Mari vai finalizar com uma breve meditação. Então, gente, só vou apresentar aqui para vocês os programas, os próximos programas. Domingo sempre tem a nossa palestra nacional, ela é através do YouTube, então vamos ter aí esse tema de amizade real, superando os desafios da convivência. Então, vai ser bem especial o convite para vocês. E também tem aqui a próxima live, né, dos jovens, quarta-feira, 23 de agosto, 19 horas, e o tema vai ser como ser produtivo com equilíbrio. Né, como o Augusto falou, a gente vai estar falando sempre sobre esse tema, né, de questões relacionadas à mente, e vai ser com Maria Paula, que ela é colombiana. Então, estão todos convidados. Ajude também a gente a divulgar, para a gente poder atingir, né, mais jovens, mais pessoas com esse conhecimento que é tão especial. Naturalmente será traduzida. Sim, verdade. Bacana. Mari, então, nossa meditação final. Também agradeço pela oportunidade e muito boas essas reflexões. Então, a gente vai encerrar nosso encontro com uma meditação, uma reflexão. Então, eu convido que cada um leve a atenção para o seu interior, procurando concentrar toda a energia da mente, desconectando de assuntos externos, trazendo o foco para a nossa essência, para o movimento positivo da alma. Sentindo que internamente existe esse movimento de criar uma experiência pacífica, estável, leve. Sou eu que tenho o poder de criar esse movimento. Então, eu experimento essa energia tomando conta dos meus pensamentos, me trazendo coragem, clareza,
me fazendo dar alguns passos para trás, ampliar meu olhar sobre cada situação. A minha vida representada em um palco, e eu como observador das cenas, dos personagens. Tudo fica claro. E eu consigo tomar melhores decisões. Eu me abro também a receber a influência, a orientação do guia supremo, do diretor de toda essa peça. Para Deus, o Ser Supremo, tudo que acontece faz parte de um pequeno trecho de uma grande história. Tudo que começa também termina. E traz um aprendizado. Com esse olhar, com esse olhar mais profundo, mais espiritual, eu me proponho a olhar para a minha vida com uma consciência mais ampla. Então, então a gente pode levar essa experiência para os próximos dias, para os próximos momentos. Um Shanti. Desculpem pela minha voz. Boa noite. Gratidão a Mari, a Aninha, a todos.